Olá, esse é o tema do meu seminário, né, que é séries. Então, vamos ver a definição de séries no contexto de cálculo 2. Se tentarmos adicionar os termos de uma sequência infinita a n, de n indo de 1 até o infinito, obteremos uma expressão da forma a1 mais a2 mais a3 mais an, que é denominada uma série infinita ou apenas uma série, e é denotada por abreviação pelo símbolo a somatória de n indo de 1 até o infinito de an ou a somatória de an. Mas faz sentido falar sobre a soma de uma quantidade infinita de termos? Seria impossível encontrar uma soma finita para a série 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais n, porque se começarmos adicionando os termos, obteremos as somas cumulativas 1, 3, 6, 10, 15, 21, e depois o enésimo termo n vezes n mais 1 sobre 2, que se torna muito grande quando n aumenta. Contudo, se começarmos a adicionar os termos da série 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos, 1 32avos, 1 64avos, até o 1 sobre 2 elevado a n, obteremos 1 meio, 3 quartos, 7 oitavos, 15 sobre 16avos, 31 sobre 32avos, 63 sobre 64avos, e assim, né, sucessivamente, até o 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. A tabela mostra que quando adicionamos mais e mais termos, essas somas parciais se tornam cada vez mais próximas de 1. De fato, adicionando um número suficiente de termos da série, podemos fazer as somas parciais se tornarem tão próximas quanto quisermos de 1. Assim, parece razoável dizer que a soma dessa série infinita é 1 e escrever a somatória de n igual a 1, indo até o infinito, de 1 sobre 2 elevado a n, é igual a 1 sobre 2 para n igual a 1, 1 sobre 4 para n igual a 2, 1 sobre 8 para n igual a 3, 1 sobre 16 avos para n igual a 4, e assim sucessivamente até o 1 sobre 2 elevado a n. E toda essa soma vai ser igual a 1. E aqui, se a gente olhar a tabelinha aqui do lado esquerdo, a gente nota que quanto mais o n aumenta, mais a soma dos n primeiros termos vai se aproximar de 1, né? Então, quer dizer que essa série infinita, ela está se aproximando do valor 1. Usamos uma ideia similar para determinar se uma série geral tem uma soma ou não. Consideramos as somas parciais. S1 é igual a 1, S2 é igual a 1 mais A2, S3 é igual a 1 mais A2 mais A3, S4 é igual a 1 mais A2 mais A3 mais A4, e, em geral, Sn é igual a 1 mais A2 mais A3, e assim, né, sucessivamente até o An. E toda essa soma, né, vai ser representada por a somatória de I indo de 1 até N de A a I. Essas somas parciais formam uma nova sequência, o Sn, que pode ou não ter um limite. Se o limite de Sn com n tendendo ao infinito for igual a zero e existir como número finito, ou seja, se o limite de n, o limite de Sn, né, de n tendendo ao infinito for igual a S, ou seja, for igual a um número real, então, como no exemplo anterior, o chamamos de soma da série infinita, a somatória de An. Definição. Dado uma série, a somatória de n indo de 1 até o infinito de An é igual a A1 mais A2 mais A3, denote por Sn sua enésima soma parcial. Sn é igual à somatória de I indo de 1 até N a I. É igual a 1 mais A2 até a N. Se a sequência Sn for convergente e o limite de Sn com n tendendo ao infinito for igual a S, existir como número real, então a série, a somatória de An, é denominada convergente e escrevemos A1 mais A2 mais AN
é igual a S. Ou a somatória de n indo de 1 até o infinito a n é igual a S. O número S é chamado soma da série, caso contrário, a série é dita convergente. Ou seja, se o limite de Sn com n tendendo ao infinito for igual a um número real, e ele existir, né? Tem que existir, e for um número real, a série vai ser convergente. Mas se caso contrário, o limite de Sn com n tendendo ao infinito for para o infinito e não ser um número real, então a série vai ser divergente. Se for um número real, a série vai ser convergente. E se o limite der mais infinito ou menos infinito, então a série vai ser dita como divergente. Assim, quando escrevemos a somatória de n de 1 até o infinito, já n, né, igual a S, queremos dizer que adicionando o número suficiente de termos da série, podemos chegar tão próximo quanto quisermos do número S. Note que a somatória de n igual a 1 indo até o infinito, já n é igual ao limite da somatória de i é igual a 1 indo até n de ai, com n tendendo ao infinito. A série geométrica. Agora a gente vai, definir a série geométrica. A série geométrica, a somatória de n igual a 1 indo para o infinito, de ar elevado a n menos 1, é igual a mais a vezes r, mais a vezes r ao quadrado, e assim infinitamente. É convergente se o módulo de r for menor que 1. E sua soma é a somatória de n igual a 1, indo para o infinito, de a vezes r elevado a n menos 1, é igual a sobre 1 menos r. E com um módulo de r menor que 1. Se o módulo de r for maior ou igual a 1, a série geométrica vai ser divergente. Então, aqui vamos para o exemplinho aqui, da série geométrica. Encontre a soma da série geométrica 5 menos 10 sobre 3 mais 20 sobre 9 menos 4 sobre 27 e assim infinitamente, Aqui vamos para a solução. O primeiro termo, que é o a, vai ser igual a 5. E a razão r vai ser igual a menos 2 sobre 3. Como o módulo de r é igual a 2 terços, vai ser menor que 1, então a série é convergente, pela definição que a gente acabou de ver, e a sua soma é 5 menos 10 sobre 3 mais 20 sobre 9 menos 40 sobre 27. E assim, infinitamente, vai ser igual a 5 sobre 1 menos 2 terços, que o 5 aqui, lá da formulazinha que a gente viu, Se ela for convergente, vai ser a sobre 1 menos a razão. Aqui o valor de a é o 5, que é o primeiro termo, e o valor de r, que é a razão, é menos 2 terços. Então, substituindo na fórmula, vai ficar 5 sobre 1 menos 2 terços. Então, fazendo as continhas aí, a gente tem que isso é igual a 5 sobre 5 terços, e isso vai ser igual a 3. Então, vamos aqui para mais um exemplo. A somatória de n é igual a 1, indo até infinito, de 2 elevado a 2n vezes 3 elevado a 1 menos n é convergente ou divergente? Então, vamos ver, vamos reescrever o enésimo termo da série na forma a vezes r elevado a n menos 1. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui primeiramente? A gente vai ter que pegar essa série aqui, que está nessa forma, e transformar nessa aqui. Como a gente vai fazer isso, A gente tem aqui a série, somatório de n é igual a 1 indo até infinito, de 2 elevado a 2n vezes 3 elevado a 1 menos n, é igual a somatória de n igual a 1, indo até infinito, de 4 elevado a n sobre 3 elevado a n menos 1, igual a somatória de n igual a 1, indo até infinito, de 4 vezes 4 terços elevado a n menos 1. Reconhecemos essa série como uma série geométrica,
com A igual a 4 e R é igual a 4/3. Como R vai ser maior que 1, então, né, pela definição que a gente acabou de ver ali em cima, a série vai divergir. Vamos para mais um exemplo. Escreva o número 2, 3, 17, com 17 periódico, né? Então vai ficar repetindo 17 infinitamente, como uma razão de números de inteiros, né? Uma razão de inteiros, são números inteiros. 2,3, 17, 17, 17 é igual a 2,3 mais 17 sobre 10 ao cubo, mais 17 sobre 10 elevado a 5, mais 17 sobre 10 elevado a 7. Depois em si, infinitamente, né? Depois do primeiro termo, temos uma série geométrica com A igual a 17 sobre 10 elevado a 3 e a razão, o R, né, igual a 1 sobre 10 ao quadrado. Aqui a gente, considerando 2,3 aqui, começando a série geométrica aqui do 17 sobre 10 ao cubo, né? Então, aqui, esse valor que vai ser o valor de A. A razão, a gente viu aqui, né, que é 1 sobre 10 ao quadrado. Como a gente já tem o valor de A e a gente tem o valor de R, a gente pode substituir aqui na formulazinha, né, que a gente tem, que é A sobre 1 menos R. Então, 2,3 mais 17 sobre 10 ao cubo sobre 1 menos 1 sobre 10 ao quadrado é igual a 2,3 mais 17 sobre 1000 sobre 99 dividido por 100. É igual a 23 sobre 10 mais 17 sobre 990, perdão, é igual a 1.147 sobre 495. Então, o número 2,3, 17, 17, 17, 17 pode ser escrito como a razão dos números inteiros 1.147 sobre 495. Encontre a soma da série somatória de n igual a 0 indo até o infinito de x elevado a n, onde o módulo de x é menor que 1. Note que essa série começa com n igual a 0, e assim o primeiro termo é x elevado a 0, que é igual a 1. Com as séries, adotamos a convenção de que x elevado a 0 é igual a 1, mesmo quando x é igual a 0. Então, a somatória de n é igual a 0 indo até o infinito de x elevado a n é igual a 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, assim infinitamente. Essa é uma série geométrica com A igual a 1 e R é igual a x. O primeiro termo é 1 e a razão vai ser x. Como o módulo de R é igual ao módulo de x, que é menor que 1, ela converge e, da definição que a gente viu lá em cima, né, ela nos fornece que a somatória de n é igual a 0, indo até infinito, de x elevado a n é igual a 1, que é o valor de A, né, que é o primeiro termo, sobre 1 menos a razão, que é x. Agora vamos para mais um exemplo. Mostre que a série somatória de n igual a 1 indo até infinito de 1 sobre n vezes n mais 1 é convergente e calcule sua soma. Essa não é uma série geométrica, e assim voltamos à definição de uma série convergente e calculamos as somas parciais. Sn é igual à somatória de i igual a 1 indo até n de 1 sobre i vezes i mais 1. Isso vai ser igual a 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 4, e assim infinitamente até 1 sobre n vezes n mais 1. Podemos simplificar essa expressão se usarmos a decomposição por frações parciais. Então, fica... a gente tem que 1 sobre i vezes i mais 1 é igual a 1 sobre i menos 1 sobre i mais 1. Então, temos que Sn é igual a somatória de i igual a 1 até n
de 1 sobre i vezes i mais 1 vai ser igual à somatória de i igual a 1 indo até n de 1 sobre i menos 1 sobre i mais 1. Que foi a troca aqui que a gente fez, né? Dessa parcela aqui por essa aqui. E aqui, né, a gente fazendo aqui para i igual a 1, a gente vai ter esses valores aqui. Para i igual a 2, a gente vai ter esses valores. Para i igual a 3, a gente vai ter esses. E assim vai infinitamente até o 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. E aqui, a gente observando as parcelinhas aqui da soma parcial, a gente nota que as parcelas do meio elas vão se cancelar. E assim vai acontecer até o 1 sobre n. Então, vai sobrar apenas as parcelas da extremidade, que vai ser o 1 menos o 1 sobre n mais 1, que é o que está aqui, né? E dessa forma, o limite de Sn com n tendendo ao infinito é igual ao limite de 1 menos 1 sobre n mais 1 de n tendendo ao infinito. Isso vai ser igual a 1 menos 0, que é igual a 1. Porque aqui, quando a gente aplicar o limite, né? Aqui vai dar 0, isso aqui vai ir para 0, e o limite da constante aqui é a própria constante. Então, vai dar 1. Portanto, a série dada é convergente e a somatória de n igual a 1 indo até infinito de 1 sobre n vezes n mais 1 é igual a 1. Note que os termos se cancelam em pares. Esse é um exemplo de uma soma telescópica. Por causa de todos os cancelamentos, a soma colapsa como um antigo telescópio, em apenas 2 termos. Vamos para mais um exemplo. Está cheio de exemplos aqui hoje. Mostre que a série harmônica somatória de n é igual a 1 indo até infinito de 1 sobre n é igual a 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, e assim infinitamente é divergente. Então, vamos para a solução, né? Como que a gente vai mostrar que essa série harmônica é divergente? A gente vai fazer aqui o S1 é igual a 1, o S2 igual a 1 mais 1 meio. Aqui o S4 a gente tem que é igual a 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, que é essa parcelinha aqui, né? A gente foi pegando o S1, o S2, essa parcela mais essa parcela, o S4, essa parcela mais essa parcela, mais essa, mais essa. E aqui, se você notar, os S aqui, eles estão indo tá seguindo uma sequência, né, de 2 com 2 elevado a n. Você pode notar aqui que os S aqui, ó, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. Então, aqui, os S aqui estão indo de acordo com 2 elevado a n. E aqui, o que foi feito aqui nessa parcelinha aqui? Por que ficou esse lado aqui vai ser maior que esse? Aqui a gente tem 1 terço sendo maior que 1 quarto, né? 1 quarto vai ser menor do que 1 terço. Então, se a gente pegar 1 quarto e substituir por esse 1 terço aqui, então, essa parcela aqui, que foi o que a gente fez, né? Substituir 1 terço por 1 quarto. Então, essa parcela aqui do lado direito vai ser menor do que essa parcela aqui que está no lado esquerdo. Porque aqui a gente manteve, né, esses 3 números aqui. E nessa parcelinha a gente trocou, né, um número que era 1 terço pelo número menor que ele, que é 1 quarto. Então, aqui fazendo as somas aqui, né, a gente vai ter que isso é igual a 1 mais 2 sobre 2. E por que não dividiu esse 2 sobre 2 aqui? Logo ali na frente, quando a gente chegar na formulazinha da série, a gente vai ver por que não dividiu esse 2 aqui por 2 aqui. Aqui no S8, a gente fez a mesma coisa que a gente fez no S4. Aqui a gente trocou 1 terço por 1 quarto, que é um número menor, né, do que 1 terço.
E aqui, a gente, olhando só esse parênteses aqui, a gente nota que o menor número dentro desse parênteses vai ser um oitavo. Então, se a gente trocar um sétimo, um sexto e um quinto por um oitavo, essa parcela aqui, ela vai ser menor do que essa do lado esquerdo, né? Porque a gente está pegando números menores e substituindo pelos números maiores aqui, ó. Então, o lado direito aqui vai ser menor do que esse lado esquerdo. E a mesma coisa a gente fez aqui no S16, né? A gente continuou aqui substituindo um terço por um quarto. Um oitavo a gente substituiu por todos os outros aqui que estava dentro do parênteses. E aqui, na parcela S16, a gente fez a mesma coisa. A gente pegou o menor número dentro do parênteses, que é 1 sobre 16 avos. E a gente substituiu por todo o resto que estava dentro do parênteses. Então, a parcela do lado direito vai ser automaticamente, né, maior do que essa parcelinha aqui. Vai ser menor, né, desculpa. Vai ser menor do que essa parcela do lado esquerdo. Então, a parcela do lado direito vai ser menor do que a parcela aqui do lado esquerdo. Similarmente, S32 vai ser maior do que 1 mais 5 meios. S64 vai ser maior do que 1 mais 6 meios. E, em geral, o S, 2 elevado a n, vai ser maior do que 1 mais 2 mais n sobre 2. Então, é isso que eu tinha falado aqui para vocês, né? Aqui, o S aqui está crescendo aqui de acordo com o valor 2 elevado a n. E aqui, como eu disse que eu ia explicar por que ficou 2 sobre 2, né? É o valor de n, é a formulazinha, né? 1 mais n sobre 2. Aqui, como o n é igual a 1, então aqui ficou 1 aqui. O n é igual a 2, então aqui ficou o valorzinho do n aqui. Então, não pode dividir para a gente enxergar a fórmula aqui, né? 1 mais n sobre 2. Aqui o valor de n é 2. Aqui o valor de n, que é 2 elevado ao cubo, é 8, né? Então, a gente sabe que aqui, como é 2 elevado ao cubo, o n é 3. Então, opa. Passou o slide. Então, aqui vai ser ao cubo, né? O 2 elevado ao cubo aqui, então vai ser 3 o n. E aqui o 2 elevado à quarta, que deu 16, né? E aqui, então, o n aqui vai ser o 4. Então, aqui segue essa formulazinha aqui, ó. S, 2 elevado a n, maior que 1 mais 2 mais n sobre 2. Desculpa. Isso mostra que S, 2 elevado a n, tendendo a infinito, tende a infinito, quando o n tende a infinito também. E assim, o Sn é divergente, portanto, a série harmônica diverge. O que isso quer dizer, né? Se a gente passar o limite aqui com n tendendo a infinito, isso aqui vai tender para o infinito, né? Vai para o infinito, porque o infinito aqui vai estar no numerador. E uma constante mais o infinito vai para o infinito, né? Ou seja, essa série aqui, que a gente viu que a série harmônica aqui, ó, obedece, né, a essa série aqui, essa formulazinha. Então, essa série ela vai divergir, porque ela está indo para o infinito e não está dando um número inteiro, né? Um número finito. Teorema. Se a série somatória de n igual a 1, indo para o infinito de an for convergente, então o limite de an com n tendendo ao infinito é igual a 0. Seja Sn igual a 1 mais a 2 até a n, então a n é igual a Sn menos Sn menos 1. Como a somatória de an é convergente e a sequência Sn é convergente, seja o limite de Sn com n tendendo ao infinito é igual a S, como n menos 1 tende para o infinito, quando n tende ao infinito, também temos o limite de Sn menos 1 com n tendendo ao infinito igual a S. Portanto, o limite de an com n tendendo ao infinito é igual ao limite
de Sn menos Sn menos 1, com n tendendo ao infinito, é igual ao limite de Sn, com n tendendo ao infinito, menos o limite de Sn menos 1, com n tendendo ao infinito. Né? O que foi feito aqui? A diferença aqui, o limite da diferença é igual à diferença dos limites. E aqui a gente passa no limite, né? Isso aqui vai dar um número real. A gente viu lá na definição que isso aqui vai dar um número real. Se ela for convergente, e aqui como está falando convergente, isso aqui tem que dar um número real. E aqui nessa segunda parcelinha também vai ter que dar um número real, né? Então, um número real menos um número real é igual a zero. Então, o que esse teorema quer dizer, né? Que se a série ela for convergente, então o limite de AN com n tendendo ao infinito, ele tem que ser igual a zero. Ele não pode dar um número. Se ele der um número, né, então ele vai ser divergente. Com qualquer série somatória de AN, associamos duas sequências, a sequência Sn de suas somas parciais e a sequência de AN de seus termos. Se a somatória de AN for convergente, o limite da sequência Sn é S, a soma da série. E como o teorema 6 afirma, o limite da sequência AN é zero. Ou seja, né, se a série ela for o limite da sequência de Sn, né, ele for convergente, então o limite da sequência ele tem que ser igual a zero. A recíproca do teorema 6 não é verdadeira em geral. Se o limite de AN com n tendendo ao infinito é igual a zero, não podemos concluir que a somatória de AN seja convergente. Observe que para a série harmônica somatória de 1 sobre n, temos AN igual a 1 sobre n, tendendo a zero, quando n tende ao infinito, mas mostramos no exemplo 7 que a somatória de 1 sobre n é divergente. Então, se a série ela for convergente, então o limite de AN com n tendendo ao infinito, ele tem que ser zero. Agora, se você pegar só o limite de AN, né, com n tendendo ao infinito, aplicar esse limite de zero, você não pode falar nada. Porque como a gente viu no exemplo 7, né, a série, o limite, se a gente passar o limite de n tendendo ao infinito em 1 sobre n, ele vai tender para zero. Mas não vai ser convergente, ele vai ser divergente. Então, se a série for convergente, o limite de AN com n tendendo ao infinito vai ser igual a zero. Agora, só pegar o limite de AN com n tendendo ao infinito dando zero e falar que é convergente, isso não pode acontecer. Então, a recíproca do teorema 6 não é verdadeira. O teste para divergência. Se o limite de AN com n tendendo ao infinito não existir, ou se o limite de AN com n tendendo ao infinito for diferente de zero, então a série, a somatória de n igual a 1 e até infinito de AN é divergente. O teste para divergência vem do teorema 6, porque se a série não for divergente, ela é convergente, e assim o limite de AN com n tendendo ao infinito é igual a zero, né? Ou seja, como eu já tinha dito, né, se o limite de AN com n tendendo ao infinito for diferente de zero, né, ou seja, for um número real, ou se o limite não existir, ou seja, o limite vai para mais infinito ou menos infinito, então ela vai divergir. Então, se ela for convergente, o limite de AN com n tendendo a zero, ela tem que dar zero. Se esse limite der diferente de zero ou não existir, então a série ela vai divergir. Então, vamos para um exemplo. Mostre que a série n igual a 1 indo até infinito de n ao quadrado sobre 5n ao quadrado mais 4 diverge. Então, aqui vamos para a solução, né? O limite de AN com n tendendo a infinito é igual ao limite de n ao quadrado sobre 5n ao quadrado mais 4 com n tendendo a infinito. É igual ao limite de
1 sobre 5 mais 4 sobre n ao quadrado, com n tendendo a infinito. A gente colocou aqui, dessa parcela para essa, a gente colocou o n ao quadrado em evidência, em cima, no numerador e também no denominador. Então, aqui ficou n ao quadrado sobre n ao quadrado, né? Vezes 1 sobre 5 mais 4 sobre n ao quadrado. E isso, quando a gente passar o limite aqui, né? Essa parcelinha aqui, ela vai para o infinito e vai sobrar só o 1/5 aqui, né? Porque o limite da constante, né, é a própria constante. Então, vai ser igual a 1/5. E isso é diferente de zero. Então, como a gente viu ali, né? Desse modo, a série diverge pelo teste para divergência, né? Porque se deu um número real e deu diferente de zero, então essa série ela vai divergir, como a gente acabou de falar no teste para divergência. Se acharmos que o limite de AN com n tendendo ao infinito é diferente de zero, saberemos que a somatória de AN é divergente. Se acharmos que o limite de AN com n tendendo ao infinito é igual a zero, não saberemos nada sobre a convergência ou divergência da somatória de AN. Lembre-se do aviso da nota 2. Se o limite de AN com n tendendo ao infinito for igual a zero, a série somatória de AN pode convergir ou divergir, né, como eu acabei de explicar. Teorema. Se a somatória de AN e a somatória de BN forem séries convergentes, então também o serão a série somatória de C, que é uma constante, né? Onde C é a constante, vezes AN. E também a gente tem que a somatória de AN mais BN e a somatória de AN menos BN. E aqui a gente tem as propriedades, né? A propriedade 1 fala que se a gente tiver aqui, né, essa somatória, a gente pode colocar a constante para fora. Aqui, na propriedade 2, a gente tem que a somatória da soma é igual à soma das somatórias, né? E aqui a gente tem que a somatória da diferença é igual à diferença das somatórias. E aqui vamos demonstrar a propriedade 2 do teorema 8. Seja Sn igual a somatória de I igual a 1 indo até n de AI, S igual a somatória de n igual a 1 indo até o infinito de AN, Tn igual a somatória de I igual a 1 indo até n de BI, e T igual a somatória de n igual a 1 indo até o infinito de Bn, a enésima soma parcial para a série somatória de AN mais Bn é o n é igual a somatória de I igual a 1 indo até n de AI mais BI. E usando a equação aqui dada pelo livro, temos que o limite de n com n tendendo ao infinito é igual ao limite da somatória de I igual a 1 indo até n de AI mais BI com n tendendo ao infinito é igual a... Aqui a gente pode usar a propriedade aqui da somatória, né, que a gente já viu ali em cima. Que a somatória da soma é igual à soma das somatórias. E dessa passagem para essa, a gente usou a propriedade de limite, que o limite da soma é igual à soma dos limites. E aqui a gente pegou essa parcelinha aqui, né, que a gente já enunciou aqui em cima. A gente sabe que essa parcela é igual a Sn, então a gente trocou. E aqui a gente sabe que essa parcelinha é igual a Tn. Então a gente fez essa troca aqui. Aí passando o limite em Sn com n tendendo ao infinito dá S. E o limite de Tn com n tendendo ao infinito é igual a T. Então, o limite disso daqui vai ser igual a S mais T. Portanto, a somatória de AN mais BN é convergente e sua soma é a somatória de n igual a 1 indo até infinito de AN mais BN é igual a S mais T, que é igual a somatória de n igual a 1 indo até infinito de AN mais a somatória de n igual a 1 indo até infinito de BN. Um número finito de termos não afeta a convergência ou divergência de uma série. Por exemplo,
Suponha que possamos mostrar que a série, a somatória de n igual a 4 indo até infinito, de n sobre n ao cubo mais 1, é convergente. Como a somatória de n igual a 1 indo até infinito, de n sobre n ao cubo mais 1, é igual a 1 meio mais 2 sobre 9, mais 3 sobre 28, mais a somatória de n igual a 4 indo até o infinito, de n sobre n ao cubo mais 1, segue-se que a série inteira, a somatória de n igual a 1 indo até infinito, de n sobre n ao cubo mais 1 é convergente. Similarmente, se soubermos que a série, a somatória de n igual a n maior mais 1 indo até infinito de an, converge, então a série completa, a somatória de n igual a 1 indo até infinito de an, é igual à somatória de n igual a 1 indo até n maior de an, mais a somatória de n menor é igual a somatória do n menor é igual ao n maior mais 1 indo até o infinito de an. Também é convergente. E assim eu finalizo meu seminário.